Bom dia, pessoal, começando mais uma edição do painel tudoradio.com. Estamos na 14ª edição, aqui em São Paulo. Hoje no estúdio da RF Mídia, novo estúdio, tá cheirando novo aqui, impressionante. E a RF Mídia é um parceiro nosso nesse projeto, junto com a Crosshost, que faz a transmissão, e a On Air e o Tudo Rádio promovem o painel, o projeto painel. Enfim, hoje estamos com a Juliana Paiva, é a nossa entrevistada. Ela é responsável por rádios, digamos, poucas rádios de duas redes que acho que o pessoal conhece, né? CBN e Rádio Globo. Ela é responsável pela expansão e também pela manutenção dessas emissoras. E junto com a gente também está o Massaro, que vocês ficam vendo lá as matérias, né? Ficam felizes ou não sei, não muito felizes, não sei, dependendo, né? Mas aqui está conosco hoje nessa edição aqui em São Paulo para conversar com a Juliana. Juliana, obrigado pelo convite de aceitar o nosso papo aqui, sempre falando de rádio. Eu acredito que a gente tem bastante coisa para falar, né? E queria que você começasse contando um pouco da sua passagem pelo rádio, onde você começou e até chegar na gestão de rede na CBN e na Rádio Globo também. Passou pela PAN, né? Passei. Primeiro eu queria agradecer o convite. Legal. Né? É um portal em que a gente confia muito, que a gente tem uma parceria muito bacana. Legal. Né? Queria agradecer, gosto muito de vocês. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, de falar um pouco sobre rádio. Legal. Né? Falar um pouco sobre as nossas redes. A minha história no rádio, ela começou... na verdade, eu comecei a mexer com rádio em 96, né? No colégio ainda. Eu fazia técnico em publicidade e propaganda, eu sou de Santo André, no ABC Paulista. Legal. E aí a gente tinha que fazer uma rádio da faculdade, do colégio, né? E aí a gente montou um estúdio de rádio no Colégio Pentágono. E aí a gente chamava Rádio Hits. Então, cada dia a gente tinha um programa falando de uma década, né? Eu gosto muito de rock, desde criança sempre gostei muito por influência dos meus pais e dos meus irmãos. E aí eu montei uma rádio junto com os meus colegas. Olha que legal. E foi minha primeira experiência em rádio. Então a gente fazia o programa gravado, montava a playlist e fazia a locução. Eu tinha um amigo meu que fazia a gravação. A gente tinha um momento lá que chamava Rádio Morpheus. Era um quadro que a gente chamava de Rádio Morpheus, a rádio noturna de São Paulo. Olha só. Gostava muito de músicas assim dos anos 80, né, pós-punk. Então a gente fazia essa rádio. Foi a minha primeira experiência com rádio, né? Eu sempre fui apaixonada por rádio desde criança, porque os meus pais ouviam muito rádio. Eu cresci ouvindo a Rádio Globo. Né? Desde o pré, minha mãe levantava. É isso que eu ia te perguntar, qual que é a experiência, qual que é a influência que você tinha em relação à família? Se era alguém do meio ou se eram bons ouvintes? Na verdade o meu avô ouvia muito rádio, então eu tinha essa coisa com o rádio já desde criança. A minha mãe era ouvinte da Rádio Globo, então todo dia de manhã eu ia pra escola, no pré-primário, e ela estava ouvindo rádio, eu ouvia Jair Rodrigues, e ouvia a Rádio Globo já, né? Depois... Com o meu pai eu ouvia muito a Jovem Pan, o Vambora, Vambora, que é, né, uma coisa marcante pra mim, né? Legal. E depois, adolescente, a gente tem a experiência com 89, né? A Rádio Rock, então gravava, eu sou da época da fita ainda, cassete, então a gente gravava com a vinheta junto. Exatamente. E aí no final de semana a gente ia nos bailinhos e tocava com a vinheta da 89. Olha, muita gente brigava, né, também por causa da vinheta, né? Mas a gente, o gosto era a vinheta, né? Exatamente. A vinheta é uma coisa que marca muito no rádio. Eu acho que assim, a locução, mas a vinheta é uma coisa muito, muito marcante. Pra mim, assim, Jovem Pan, Rádio Globo, a própria 89, 97, 97 era de Santo André. Sim, era rock, né? Era rock, era em Santo André, tinha os shows da 97. Eu frequentei os shows da 97. Ótimo. Então, foi um período, assim, de um período lúdico com a rádio. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, aí veio a minha segunda experiência mais aprofundada com rádio, que aí foi quando eu tive que fazer um trabalho, e eu fui fazer um trabalho sobre radionovela. Então, eu fiz meu primeiro trabalho foi um trabalho escrito, né? Foi uma monografia sobre a radionovela. E aí eu peguei os arquivos da Rádio Nacional do Rio, então Em Busca da Felicidade, Jerônimo, e fiz um resgate falando sobre a radionovela. Isso foi quando eu descobri que eu gostava muito de rádio, né? Que rádio era algo que eu queria estudar, que eu queria trabalhar.
E aí o meu TCC foi sobre rádio também. Mas voltando para a parte cronológica, o primeiro ano de faculdade eu trabalhava num banco, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 13 anos, já passei por tudo. Sério? Olha só. Já trabalhei na feira, meu primeiro emprego. Olha só. Foi feirante. Fui feirante. Já gostava de falar desde criança já. E aí quando eu fui no segundo ano de faculdade, eu arrumei emprego na Rádio Jovem Pan. Foi muito marcante para mim a entrada no rádio, porque eu fui fazer uma entrevista totalmente despretensiosa, não tinha, achava que não ia dar certo, enfim, era muito crua. E aí cheguei na Jovem Pan, o Anchieta Filho me recebeu, né, que era a chefe de redação da Jovem Pan. E aí ele falou, olha, eu preciso que você faça uma redação Por que Jornalismo, Por que Jovem Pan, e você faça uma escuta do SPTV, era do horário do SPTV. E aí eu sentei naquela salinha clássica da Jovem Pan, que ficava bem na frente, na entrada, assim, e comecei a fazer a escuta, fiz o primeiro relatório, cheio de erro de português, né, aquela coisa toda, porque, né, primeiro que a gente já tá nervosa e ainda muito matura, muito menina, eu tinha 20 anos. E aí eu fui e fiz a escuta, fiz a redação, e aí eu nunca me esqueço, o Anchieta entrou na sala do Zé Pereira, que é o diretor da Jovem Pan, né, o diretor de jornalismo, entrou na sala do Zé, aí conversou com o Zé 5 minutos e voltou amassando o meu currículo. Nossa. Dobrando assim de qualquer jeito. Pode começar agora, você pode começar agora? A gente tá precisando de alguém pra fazer a escuta do repórter CBN da tarde. Olha só. E a gente fazia a escuta da CBN. Você pode começar? E aí eu falei, tá bom. Eu não tinha ido trabalhar naquele dia, eu trabalhava no Banco Bandeirantes na época. Nossa. Olha e só. aí eu não fui, eu tinha avisado que eu não ia trabalhar. Meu outro chefe sabia que eu tava procurando outro emprego na área, então tava tudo certo. E aí comecei e fiquei lá. Aí no que eu tô lá, daqui a pouco entra um novo funcionário também, Luiz Megali. Olha só, sim. Ele tava entrando na PAN para substituir o Mark Tawil, que tava saindo, que ia pro JT, e ele tava vindo no lugar do Mark para ser o repórter de internacional. E ali começou, né? Aí fiz rádio escuta, que eu acho que é uma coisa que, assim, pra mim foi muito importante, porque eu passei a ouvir todas as rádios, a gente ouvia Eldorado, eu ouvia a CBN com a Maria Lídia, olha só, né, o Heródoto. Então foi ali que eu me encontrei com o rádio mesmo. Então eu ficava fazendo escuta da TV, mas era mais Rádio Bandeirantes, fazia escutas do Pulo do Gato, do Bandeirantes Gente, né, do Jornal Gente. Então, essas escutas era mais jornalismo. Jornalismo. Eu fui trabalhar na Jovem Pan AM. E aí a gente fazia a escuta desse material e passava para as chefias. Então, ó, a Band tá dando esse acidente, o repórter CBN das 13 horas deu isso, né? E aí a minha passagem foi muito intensa pela PAN, porque eu entrei na PAN e passou logo, deu uns 4, 5 meses. Eu não me lembro quem, mas eu não lembro se foi o Ciro César, isso um lapso meu de memória. Eu não lembro se foi o Ciro ou se foi o Franco, que me ouviu falando e falou, nossa, você tem que falar no ar, menina. Olha, legal. E aí eu comecei a fazer boletins de estradas, né? E aí comecei a falar no ar, né? Aí logo na sequência eu fui ser auxiliar na produção do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Então eu entrava na PAN, ficava auxiliando a coordenadora do Jornal da Manhã, que ficava no estúdio junto com o Joseval, com o Paulo Pontes e equipe, e eu ficava na central junto com a equipe. Também foi outra experiência muito boa, que eu comecei a entender o meio rádio, como funciona uma central técnica, o trabalho dos operadores. E lá todo mundo se vê, né? Aquela visão da PAN. Legal, né? E assim, o trabalho do operador é uma coisa muito legal, que eu vejo o operador de uma forma muito importante dentro. Tanto que quando eu levo um afiliado para conhecer a rádio, eu falo pra ele assim, eu levo ele na central e eu falo assim, aqui é o coração da rádio. Porque né? O trabalho do operador é muito importante dentro do processo de uma rádio. E aí eu trabalhava ali com o Hinaldo, o Mário Batista, enfim, com toda a equipe lá, e eu aprendi muito com eles. Aprendi sobre áudio, sobre corte, sobre edição, né? Pra mim foi muito rico. Eu falo que eu tenho muita sorte de ter trabalhado
no rádio, na Jovem Pan, porque eu trabalhei com só com feras do rádio, né? Além de trabalhar com Inaldo, Joseval, Glauco Oliva, que era um operador de mesa, assim, excepcional, assim, parecia um polvo, assim. É isso que eu ia perguntar, é um polvo, né? Já começou a falar, é um polvo. Capacidade de improviso ali que você aprende, não tem preço. E aí eu conheci Reale Júnior. Reale me ajudou a escrever minha primeira reportagem. Olha só. Eu peguei, fiz o meu texto, insegura, catei, liguei pra ele e li pra ele, e ele fez as correções, assim. Legal. E então eu trabalhei com Reale, trabalhei com Narciso Vernizzi. Olha só. E quem me ensinou a falar no ar, a improvisar, foi ninguém menos que Milton Neves. Só isso, né? Só isso. Mas só improvisar, isso né? Na verdade, o Milton era sacana com a gente, né? Porque a gente ia entrar no ar com o papel tremendo, assim, né? Puta, vou falar no ar. E aí eu com o papel tremendo, assim, aí o Milton Neves pegava e falava assim, agora vamos... Oi, Lourinha. Ele me chama de Lourinha, né? Aí vamos entrar no ar, vamos, Milton. Aí a hora que ele chamava, ele puxava o papel da minha mão. Eu olhava e falava assim, você não escreveu, agora você fala. E eu tive que aprender a falar. Olha só. Foi o Milton Neves que me traumatizou, tanto que eu nunca mais quis fazer reportagem, não quis trabalhar com reportagem. É sério, não, né? Eu até ia te perguntar se ele fez o traumatizar mais tradicional, que é assim, você chega pra alguém que é iniciante, ele tá tremendo e fala, não, fica tranquilo, você tá aí no estúdio, tem nós dois aqui, não sei o quê, e mais não sei quantos milhões ali te ouvindo. Não, isso acaba com a gente, acaba. Mas foi bacana, foi importante, eu aprendi bastante. E depois eu fui pra coordenação do Jornal da Manhã. Legal. E aí foi onde eu aprendi muita coisa, conheci muita gente bacana, repórteres, chefias e profissionais, comentaristas, Caio Blinder, aprendi muito com eles, Fernando José. Legal. Foi muito importante pra mim essa passagem pela PAN, que durou quase 8 anos. Isso que eu ia te perguntar. Eu fiquei 8 anos na Jovem Pan. E aí chegou o momento em que não dava mais pra acordar às 3 da manhã. É isso que eu ia te perguntar, Jornal da Manhã, né? É muito cedo, que aí eu assumi a coordenação e eu tinha que chegar cedo lá, né? Eu morava ainda em Santo André, então pra mim era muito complicado. É aventura, então. E aí um colega meu, que hoje tá na PAN, o Thiago Berraich, né? Me indicou pra uma vaga lá na CBN, o Heródoto tava precisando de um editor pro horário dele. E eu fui lá conversar com o Zalo Comucci, do Zalo. Sim. E aí o Zalo fez a entrevista, conversou, a gente bateu o martelo. E aí eu fui pra CBN. Começou pela CBN? Comecei pela CBN, era editora da CBN. O Zalo era da CBN. O Zalo era gerente de jornalismo da CBN. Aí apanhei muito na CBN, porque aí tem a dificuldade da linguagem, né? Eu tinha muito dentro de mim o formato PAN de fazer rádio, né? Sim. E a CBN tem um formato diferente de fazer rádio. Eu digo de fazer rádio não, de fazer o texto, né? O texto radiofônico da PAN, ele era diferente da CBN. Então, pra mim foi um choque. Assim. Isso dá identidade pras rádios, né? Cada uma tem o seu perfil, Sim, né? Legal. E isso era muito importante. E eu entrei na CBN, eu sofri muito com isso, porque eu fui com aquele texto de PAN na cabeça, aquele formato manchetado, né, sem o artigo. E aí, quando eu vou pra CBN, eu tenho essa dificuldade do texto no início. Mas aí teve muita gente que me ajudou, teve uma pessoa que literalmente me pegou pela mão e me ajudou, que foi o Paulo Rodolfo de Lima, que é um cara incrível do rádio, foi quem escreveu o manual de radiojornalismo escreveu manual de radiojornalismo com o Heródoto. Legal. Né? Aprendi muito com o Heródoto também. O Heródoto era muito didático, era um cara que dava feedback e explicava, né? E aí também tive sorte na CBN, porque eu trabalhei com o Heródoto. Milton Jung me ajudou muito. Sim. Né? É um cara que me ajuda até hoje, né? O meu mentor. Milton Jung é o meu mentor. Eu confesso que sempre que eu tenho uma dúvida, é com ele que eu recorre a ele. Marisa Tavares me ajudou muito também. Legal. Eu fiz um tempo nas férias de um colega, eu fiquei com a missão de fazer a Rádio Sucupira, a bandinha que a gente faz na CBN. Sim. E eu tava muito segura, porque era um trabalho que você mexe com humor, né, uma charge que mexe com humor e política, e aquilo me deixava um pouco tensa, assim.
natural. E Marisa me ajudou muito nesse processo, porque eu tinha muita dúvida e ela também foi muito paciente, foi muito bacana nesse primeiro momento. E como que caiu no teu... Logo depois da CBN, você já passou a atuar com as redes ou... Não. Foi mais um tempo ainda lá? Não. Desculpa que eu tô com a voz. O que aconteceu foi o seguinte. Eu fiquei na edição muito tempo, passei a editar vídeo também na CBN, né? Mas eu não gostava de fazer reportagem. Ainda a culpa do Milton Neves. Não sei, não era assim. Não, só pra botar a culpa em alguém. A reportagem é algo que não me tocou, assim, de uma forma. Eu gosto de olhar pro jornalismo. Eu gosto daquele corre-corre da redação, mas eu não gosto de ir pra pauta, de ficar lá parada na porta da polícia. Eu tava numa fase. Eu tinha acabado de fazer uma reportagem de uma chacina que me marcou muito. Pesado, né? Eu não consegui não me envolver com o drama daquelas pessoas, daquelas famílias que estavam ali diante daqueles corpos. Enfim, foi muito impactante pra mim aquilo e eu cheguei à conclusão de que pra mim a reportagem era algo que... A gente precisa admitir isso, a gente precisa admitir que a gente não é bom naquilo, que a gente não vai conseguir fazer. Eu não conseguia fazer. Pra mim aquilo era uma coisa que não tava batendo e eu precisava tomar um outro rumo na minha carreira. A edição é algo que eu sempre gostei, eu adoro até hoje, eu tô ouvindo a rádio, eu tô pensando em editar as coisas. E aí surgiu a oportunidade, uma vaga interna para trabalhar com a área de afiliadas. Para assumir a área de afiliadas do Sistema Globo, onde eu teria uma visão mais macro do negócio, onde eu trabalharia muito mais o funcionamento da rádio. Né? E aí eu senti aí a oportunidade de trabalhar com rádio da forma como eu gostava, daquela bagunça, daquele corre-corre de redação da rádio, de fazer a rádio operar, de como a rádio tá trabalhando. Então aquilo pra mim foi o meu despertar e eu me candidatei, passei, consegui a vaga e assumi. Eu fiquei 5 anos na CBN como editora. E aí hoje eu tô há 5 anos e 11 meses como gestora das redes de Rádio Globo e CBN. Legal. E você pegou bem uma fase de mudanças, né, das duas redes, né? Porque a CBN também começou a se expandir muito, tendo esse foco no FM, e a Rádio Globo com mudança até de projeto, de marca, é um relançamento, né, da Rádio Globo, né? Isso, exatamente. Quando eu entrei, a CBN, ela já estava consolidada no mercado de rádio, era uma rádio do formato All News, que já tinha sua relevância dentro do mercado, não só de rádio, mas como geradora de conteúdo, de notícias, né? Ela vinha de uma consolidação, só que ela precisava, ainda faltava ser mais estratégica dentro do negócio. Né? E esse era o cenário da CBN. A Globo era uma rede completamente em AM, né? Era totalmente AM, a gente só tinha a do Rio em FM. Que era começo ainda, né? Então a gente estava operando ela totalmente em AM e ela estava dentro daquele processo de envelhecimento da Rádio Globo que ocorreu, que é natural de todas as rádios, elas precisam se reformular, elas precisam mudar, né? Esse processo de atualização, ele tem que ocorrer naturalmente para todas as emissoras de rádio. E a Rádio Globo estava passando por esse momento chave, né? Para onde vamos? O que faremos? Né? E aí eu tinha ali uma rede de 40 e poucas emissoras de rádio em AM, né? E aí a gente precisava olhar para o mercado como algo mais estratégico. Né? Como eu olho para as capitais e olho para o interior, né? Como que eu atendo essas rádios, né? Então aí a primeira coisa que eu fiz, 2 coisas que eu fiz quando eu entrei. Eu fui estudar mediação de conflitos, porque eu entendo que eu estou falando para pessoas diferentes, de vários estados. O jeito, muito distintas, exatamente. Né? A gente tem o conceito de sinergia, ele prevalece sempre. Mas a forma de falar com as pessoas, ela precisa ser diferente. Claro. Porque a forma como o gaúcho
vive, a forma como o paranaense, o baiano, o pernambucano. A gente precisa respeitar esses regionalismos, a gente precisa respeitar as demandas regionais de cada praça e a gente precisa respeitar a forma como as pessoas recebem a informação, a forma como as pessoas discutem os problemas do dia a dia. Então, foi na mediação de conflitos que eu entendi como eu deveria tratar com os afiliados. E isso é muito legal, porque imagino, pegando o estado do Paraná, lá que a gente tem proximidade, você tem 3 ou 4, às vezes 5 estados diferentes no mesmo, entre interior, região tal, e então essas demandas, essas necessidades são totalmente diferentes, né? Eu precisava entender, até mesmo no futebol, né? Uma coisa que, assim, eu precisava entender isso, até dentro da programação, como que eu fico falando de Santos, Palmeiras, Corinthians, Vasco, Fluminense, para um afiliado que é do Recife, que é extremamente apaixonado por Náutico e Santa Cruz. Independente entendeu? da situação dos times, né? Bom assim, ou ruim, eles estão lá. Exatamente. Como que a gente fala para ele, né? O rádio, a outorga de rádio ela é municipal. A gente precisa entender que o rádio ele precisa ser local. E como que eu opero uma rede no mercado local? Essa era a minha dúvida. Essa era a minha dúvida. Então, como é que eu vou montar isso dentro do meu negócio? Aí mas desculpa te interromper, a gente vai para um rápido intervalo, você vai me responder essa daí, porque eu acho que é um foco. E tem 2 questões aí legais. Essa montagem de rede como operando, o rádio necessitando ser local, e a história também dessas mudanças da Globo, o que vocês identificaram para fazer isso. A gente já volta, a galera continua mandando mensagens também, perguntando, mande tudo que vocês quiserem saber, a gente vai trocar essas figurinhas e já volta com a conversa aqui com a Juliana Paiva, tá? Acompanhe um recado aí da Crosshost e a gente volta já. FB Live, gerenciamento de transmissões personalizado para o Facebook. O FB Live é um sistema de gerenciamento de live que simplifica o processo de transmissão ao vivo. Assim, a ferramenta permite que as emissoras de rádio e TV publiquem uma live no Facebook de forma profissional. Com o FB Live, você transmite seu estúdio de rádio ou TV diretamente para os nossos servidores que recebem esta codificação e faz a publicação em sua página. Agendamento de transmissão. O FB Live permite ao usuário fazer agendamentos de transmissões ao vivo. Com a plataforma, você consegue selecionar e deixar programados os dias que terão transmissão, além de poder programar para a live ser publicada em fanpages, grupos, eventos ou perfis. Personalize a sua live. Com um painel intuitivo, o FB Live proporciona ao usuário criar e aplicar elementos gráficos para a transmissão ao vivo. Você pode aplicar seu logo, GC ou outra informação que deseja de forma profissional e rápida em sua transmissão. O FB Live é uma plataforma online que não precisa ser instalada e foi criada para facilitar a experiência do usuário com o objetivo de otimizar e profissionalizar a transmissão no Facebook, sendo uma excelente ferramenta de gerenciamento. FB Live, gerenciamento de transmissões personalizado para o Facebook. Estamos de volta com a 14ª edição do painel tudoradio.com, com a parceria da RF Mídia, que cedeu espaço, esse estúdio cheirando novo, com a Crosshost, que faz essa transmissão, a On Air e o tudoradio.com, conversando aqui com a Juliana Paiva, nossa convidada, responsável pelas redes CBN e Rádio Globo. E uma Sara, a gente interrompeu o papo aqui que estava fluindo legal, né? Sim. Fazer a pausa, mas vamos agora retomar os temas que estavam sendo falados antes. Então, exatamente, continuar nessa mudança da Rádio Globo, né? Como que foi feita como vocês perceberam, né, essas mudanças, né? O que vocês observaram, então, para mudar, fazer essa mudança, vamos dizer assim, vamos falar drástica, né? Porque um relançamento, um relançamento, né? Uma nova Rádio Globo, como vocês mesmos colocam, né? Como que foi que vocês pensaram essa nova rádio? Bom, a Rádio Globo, ela é uma rádio com mais de 70 anos de história, enfim, não dá para falar do mercado de rádio sem falar em Rádio Globo. Exatamente. Né? A gente entende a força e a paixão pela Rádio Globo entre os ouvintes e os apaixonados por rádio. Até a tua história que você começou falando também passou ouvindo pela Rádio Globo. Exatamente. Quando eu entrei na área, a gente sofria com a Rádio Globo em questão de faturamento. Era uma rádio que ela foi envelhecendo junto com o ouvinte. Então ela precisava ser reformulada, né?
E aí, o que ficou ali dentro do processo de mudança da Globo, a gente entendeu que era uma rádio que tinha uma audiência muito alta, porque tinha, né? As pessoas sabem que a Rádio Globo de São Paulo, em AM, ocupava 6º, 7º lugar no ranking geral de rádio. Exatamente. Mais de 100 mil o Padre Marcelo, o programa do Padre Marcelo no horário tinha uma audiência... acho que se não a maior do rádio naquele horário. Né? A gente tinha muita audiência, mas a gente tinha pouca atratividade comercial, que estava atrelado muito ao AM também. Né? O AM vem perdendo atratividade comercial. Hoje a gente precisa entender que o rádio mudou. O rádio ele é digital, ele tá o rádio não está só hoje no equipamento, no dial. Né? Ele está na internet, ele está no aplicativo. Então a gente precisava modernizar, isso era fato. A indústria também não colaborou, porque você acaba tendo vários receptores de rádio com FM e o AM ele foi cada vez mais escanteado. Exatamente. Né? Então, assim, a gente estava sofrendo. Brasil, principalmente. A gente estava sofrendo com a questão técnica do AM e sofrendo com a questão também do conteúdo, né? A rádio estava indo junto com o ouvinte dela, envelhecendo junto com ele. Então, precisava mudar a Rádio Globo. Era uma necessidade. A gente aposta muito no meio rádio. Né? A CBN é um case de sucesso. Sem dúvida nenhuma, é um case de sucesso. E a Rádio Globo também foi. Né? E a gente ela merecia isso. A Rádio Globo merecia ser reformulada, ela precisava continuar. Né? Então, a gente foi atrás de um novo formato. Que formato é esse? Era grande, né? O que fazer com a Rádio Globo? Não, vamos ouvir quem tem que ser ouvido. Vamos ouvir os ouvintes. Então vamos pesquisar, vamos montar uma rádio com base nos hábitos de consumo de áudio das pessoas. Vocês fizeram muitas pesquisas, né? Sim, aí isso começou lá atrás, a gente fez uma série de pesquisas, a gente fez pesquisa qualitativa, quantitativa, para tentar entender esse mercado de rádio, entender primeiro o que as pessoas buscam no rádio, o que elas querem ouvir. Primeiro a gente foi buscar onde elas ouvem, onde você ouve, no rádio, no dial, no carro, em casa, na internet, no aplicativo, através do browser, como que é que você ouve rádio? Isso é uma pesquisa mais comum, enfim, em que a gente identificou. Bom, então a gente tem que estar aqui em todas essas plataformas para poder lançar a nova Rádio Globo. Certo. E aí o que elas procuram no rádio? Esse é o diferencial da Rádio Globo. A pesquisa mostrou que os hábitos mudam ao longo do dia. O que você quer quando você levanta de manhã? O que é a primeira coisa que você quer quando você acorda e você vai sentar na mesa para tomar o seu café? O que você quer saber? Você quer saber o que está acontecendo no mundo. No Brasil, na tua casa, na tua praça, na esquina da sua casa. Então, as pessoas... Isso é fato. As pessoas demandam por informação. A gente percebe muito pelos nossos próprios hábitos, né? Às vezes não com uma emissora, mas a gente às vezes passeia pelo dial de forma diferente ao longo do dia. Acho que eu estava até pensando, com o meu consumo de rádio, o que eu faço ao longo do dia. Então, provavelmente, essas pesquisas não é muito diferente. A gente tem essa grande parcela da população que ela tenha hábitos bem definidos conforme a variação do dia. Exatamente. E foi o que a gente até fez. No tempo, né? Também. Foi o que a gente fez. A gente foi atrás e identificou que as pessoas querem receber informação. Então, elas têm... Aí, dentro da Rádio Globo, a gente estruturou uma série de pilares, porque essa pesquisa mostrou que elas buscam informação, elas buscam entretenimento, elas querem buscar paz interior dentro do conteúdo, elas querem buscar o relaxamento. Então, a gente identificou que não poderia ser uma rádio totalmente musical. Né? A pesquisa provou isso, assim, muito claro, de que as pessoas não querem só ouvir música no rádio, elas querem informação, elas querem conteúdo. Né? Então, identificado isso, a gente precisava construir a rádio. Então, veio a primeira questão que foi, pela manhã elas querem informação. Então a gente vai fazer um programa, um jornal, no caso um programa de informação, que é o caso do Café das 6. Né? Então a gente estruturou a programação ao longo do dia com base nessas pesquisas que foram mostrando. Então de manhã a gente colocou o Café das 6, na sequência a gente colocou uma programação mais leve
é onde você tem o entretenimento, Exatamente. você relaxa. A paz interior. E você tem a paz interior, você tem também a questão da informação, né? E aí a gente colocou o Otaviano, que é um showman, né? Um formato mais jovem, que tem mais a ver com o público que a gente queria trabalhar. A gente queria trabalhar com o público 35-50, que é o público consumidor. A gente queria trazer relevância também para a rádio publicitária. Claro. Né? Somos uma empresa, somos um negócio e a gente precisa também trazer relevância para o nosso negócio. Talvez aí tá a grande diferença também daquele grande volume de audiência anterior. Não só, mesmo que você tenha um volume um pouco mais baixo, a audiência não reflete em negócio. A faixa de audiência agora, você teoricamente tendo um pouco menos, mas você sendo mais efetivo no público consumidor, vale mais a pena para o mercado. Exatamente, porque a audiência ela não reflete necessariamente o negócio. Tem programas de TV e até de rádio que estão aí mostrando isso. Que tem uma grande audiência. O cliente ele quer experiência, ele quer estar atrelado a um nome de peso, a um conteúdo relevante. Sim. O cliente, é lógico, a audiência ela é importante porque você vai falar para o maior número de pessoas, você consegue saber para quantas pessoas você está falando. Sim. No entanto, o cliente ele olha muito isso, né? Hoje é um equilíbrio dessas duas. Exatamente. As marcas, hoje o valor da marca, hoje a marca ela é muito importante para uma empresa. Sim. Então, assim, para ela tem essa preocupação com quem que ela quer estar. Ela quer estar com o nome atrelado a grandes nomes da economia, ao entretenimento. Então, o material humano de uma rádio hoje é o que faz o diferencial dela. Isso é fundamental. Então, foi isso que a gente identificou. A gente precisava ter uma rádio que fosse relevante do ponto de vista de material humano, ou seja, de talentos, né? A gente precisa ter uma rádio que fale para um público consumidor, né? Então a gente precisa ser relevante para o mercado anunciante, né? E a gente precisa ser relevante para o ouvinte. Então eu digo que hoje a Rádio Globo é uma rádio feita pelos ouvintes. Ela foi construída com base em pesquisa. Sim. Ela não foi uma rádio que foi construída porque o diretor quis assim, o outro teve uma ideia legal. Não. Ela não foi uma rádio que fez experimentalismos, não. Ela foi pesquisada, ela foi criada com base nessas entrevistas, nessas pesquisas que nós fizemos. Isso foi o ponto da programação talk dela. A programação musical foi a mesma coisa. Também pesquisa. O nosso gerente executivo de Rádio Globo, o Jonas, que é um cara incrível, um artístico, né? O Jonas, ele pensa a música assim o tempo inteiro, né? Impressionante. Eu sou suspeita pra falar do Jonas porque eu sou muito fã dele. E uma vivência de rádio absurda, né? Já passou por vários mercados, resultados impressionantes. O último tava lá na casa de vocês, que é a BH, né? A BH que é um sucesso. Um monstro também. O Jonas, ele é um apaixonado por rádio. Eu acho que tudo que você faz com paixão, né, faz a diferença. E o Jonas é um cara assim. Então, o Jonas, ele, ao mesmo tempo que ele é apaixonado pelo rádio, ele é apaixonado por música, ele tem a humildade de falar, não, eu quero saber o que você quer ouvir. Não é o que eu quero, não é o que eu quero que você ouça. Não é isso. Sim. Então, o Jonas criou alguns métodos de pesquisas musicais para identificar o que as pessoas querem ouvir. E com base nisso, aí ele cria as listas, os playlists, enfim. E aí a Rádio Globo foi concebida dessa forma. Então, eu falo, quando eu vou conversar com alguém sobre Rádio Globo, eu falo, gente, a Rádio Globo ela é o reflexo da sociedade. Ela atende uma demanda do mercado. Sim. Né? E aí quando a gente montou o mosaico da Rádio Globo, a Rádio Mosaico, a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, o que é isso? É diferente. Eu acho que o mercado inteiro fala, né? Eles não sabem responder ainda. Foi. Mercado de rádio. Mercado... Imagina, pro mercado de rádio, pra gente, nossa, o que é isso? É diferente. Naquele dia eu fui embora pra casa, pensando. E aí, todo mundo falando das pesquisas, então eu falei, gente, mas... Aí me lembrou o CBN. Na hora me veio a cabeça CBN. É isso que eu ia te perguntar. Não é uma trajetória muito parecida, não? De maturação, de tempo? Vocês encaram dessa forma? Sim. E aí eu lembrei da CBN. Na hora eu tava assim, tava assustada. Eu falei, nossa, é uma rádio diferente, né? E eu acostumada com a Rádio Globo. E aí eu pensei, eu falei assim, mas espera aí.
Primeiro, a gente é de ditar tendência mesmo. O grupo dita tendência, porque Sim. nos anos 90 a gente lançou uma rádio All Sim. News, 100% notícia, FM. em FM, e aí... Era um ETzinho, né? Imagina no Exatamente. interior também. Imagina, todo mundo vendo aquilo e ouvindo aquilo e falando, o que é isso? Uma rádio 24 horas de Que não notícia. toca música nenhuma. né? É, Só exatamente. toca notícia. Só toca notícia. Só toca notícia, uma rádio que toca notícia, isso é É, que loucura, esses caras nunca vão dar certo, isso é maluquice. Uhum. E aí hoje eu olho pra CBN e falo, gente, O que ela trouxe, né, também, né? a CBN mudou o mercado de rádio. Sim. Uhum. A CBN obrigou as outras as outras rádios a olhar para o jornalismo no rádio como uma coisa de FM também. Sim. A CBN fez com que o mercado passasse a novas emissoras, né, surgiram aí a partir daí. São movimentos muito positivos, né? Eu Porque, acho positivo. Porque depois de uma criação de uma CBN, a gente pode ver pelo mercado também. Não digo que assim, não tô entrando no mérito de cópias, é de amadurecimento do mercado de rádio. Como, por exemplo, depois vem Band News, as próprias rádios All News também se reinventam, a Rádio Globo também se reinventa depois, então é o mercado ele se adaptando ao novo, toda hora reinventando, né? Sim. É isso que também acho que dá pra entender. A rádio passa por isso hoje, né? Você falando da Rádio Globo, a gente ouvindo a Rádio Globo, a gente identifica certinho exatamente isso que você tá falando. Você consegue identificar as faixas dela. Como a gente falou, a Rádio Globo ela era popular, era uma rádio muito popular. O segmento dela hoje, a gente pode continuar falando que ela quis mudar um pouco o conceito de popular também, ela continua um popular, mas mudando o conceito de popular, seria isso? Ou como que vocês entendem? Ela mudou o target dela, né? O nosso target hoje é ABC1. ABC1. Né? A anterior não era, a anterior Sim, era mais era popular mais ainda. zona, Né? Ela mudou isso é sem dúvida nítido no ar, essa mudança, esse reposicionamento da Rádio Globo. Mas é uma rádio que não deixa de ser uma rádio popular, porque ela fala para todos os públicos. Ela não é uma rádio segmentada como é a CBN, que é uma rádio segmentada, né? Sim, a Globo não. Eu digo que a Globo é uma rádio pop. Ela é pop, ela é popular para todo mundo, ela é acessível para todas as classes sociais. O Otaviano é um showman. Exatamente, ele é um cara que exatamente em cima dele que eu falo que ele sim é um cara popular. Né? Ele é um cara que também os apresentadores também de outros programas também, de estar mudando os atores, as atrizes, né? Que são da Rede Globo, da TV Globo, que fazem também a apresentação. Apelo, tem boa comunicação. Tem muita comunicação com o povo, né? Então também é esse tipo de popular assim que a gente acaba falando, né? De realmente ter uma... né? Entrando assim realmente na população, né? A TV Globo no rádio, né? Exatamente. A gente faz um conteúdo para todo mundo. Sim. Né? A gente tem que definir o nosso target, o nosso perfil, mas é uma rádio que está acessível a todos, diferente da CBN, por conta do conteúdo jornalístico. Né? Então, assim, a gente conseguiu... Eu vejo, assim, hoje, analisando a Globo antiga e a Globo atual, eu vejo que a gente teve êxito na nossa transformação, na nossa migração. A gente conseguiu fazer essa transição com muito respeito à marca, com muito respeito à história da Rádio Globo. O esporte da Rádio Globo, ele só cresceu nessa mudança. Por exemplo, a gente manteve o Globo Esportivo, que foi uma coisa que a pesquisa mostrou que tinha muita relevância. O futebol ele é muito relevante no rádio ainda. É algo que a gente aposta muito e gosta, e o ouvinte gosta demais de rádio, de esportes no rádio. Então isso pra gente, a Rádio Globo, essa transformação da Rádio Globo, ela foi necessária do ponto de vista de negócio da nossa parte, mas eu acho que ela foi principalmente importante para o mercado de rádio como um todo. Ela dá um recado para que a gente precisa rejuvenescer, a gente precisa mudar, né, sem perder a doçura que a gente mantinha. Então, eu acho que a Rádio Globo fez essa transição, ela não jogou o passado fora, ela não tá rompendo com a história dela. Não é assim, vamos esquecer o que foi Rádio Globo e começar do zero. Não, ela teve a sua transição. Eu vejo muito essa coisa do popular da Rádio Globo hoje dentro dela.
ainda, só que contado de uma forma diferente. Exatamente isso. Você conta de uma outra forma, né? É um estranhamento, é um estranhamento natural do mercado, das pessoas. Há um desconhecimento do mercado, talvez ainda em relação a esse formato. Mas assim, eu garanto, é um formato que foi estudado e foi criado com base nos hábitos. Mas é muito parecido com o caso da CBN, é o caso também de outras rádios que também passam por não digo reformulações, um novo momento. São várias que estão rejuvenescendo também. E outras, ao contrário, também, quando é uma rádio muito musical, muito jovem, ela também está dando um passo para frente também. Exatamente. Todo mundo mirando nesse público, digamos, mais numeroso, que é a maior fatia da pirâmide etária da população hoje. Mas é uma coisa que vai evoluindo, né? Porque a própria CBN, assim, se a gente quiser rotular dar uma data para um resultado específico para a Rádio Globo, a gente está sendo injusto. Justamente porque o projeto é novo e ele vai passando, ele vai amadurecendo, ele vai vendo o que funciona e o que não funciona. Então essas adaptações vocês contam com isso, né? Durante muito tempo é um projeto que vai evoluir, né? E tá criando tendência, né? Mais uma vez tá criando tendência a Rádio Globo agora, né? A Rádio Globo, eu acho que sabe o que é o principal da Rádio Globo? A Rádio Globo trouxe uma coisa que faltava no rádio. A gente trouxe ciência pro rádio. É verdade. Porque a gente passou a trazer algo que é muito estruturado. O que eu acho positivo na nova Rádio Globo é que a gente passa a olhar o rádio de uma forma muito mais estratégica de negócio. Legal. Em que a gente não abre mão da paixão pelo meio, pelo amor que a gente tem pelo rádio, mas a gente passa a olhar para o rádio como algo em que a gente tem que... Bom, isso aqui é minha empresa, como eu faço para performar? Sabe, essa gestão de performance de uma empresa como um todo. Legal. Você traz ela para o rádio, você profissionaliza o rádio de uma forma diferente. Sim. Não estou excluindo o que a gente viveu. Claro. Porque o artístico é o coração da rádio, é o que faz a rádio pulsar, é o artístico. Mas quando você faz uma pesquisa, você traz uma ciência para tentar entender a demanda, o que as pessoas querem, aí sim, com base nisso, você tem o criativo. Né? É através da ciência que você tem os insights criativos para criar o teu negócio. Legal. E a Globo fez isso, e eu acho que isso é legal. Eu acho que as outras rádios também deviam começar a pensar nisso. Vamos estudar o nosso mercado. Eu quero falar para quem? Primeiro, para quem que eu quero falar? Como eu quero fazer? Né? Como é que eu estruturo a minha rádio para atender esse consumidor? Porque esse consumidor ele é muito mais exigente, ele é mais antenado. Vem uma geração aí que como é que eu vou atrair essa geração pro meu negócio? Né? Então, Exatamente. é ciência, não tem jeito. E é interessante que como o rádio ele precisa se profissionalizar cada vez mais como um modelo de negócio, mas é um pouco da sociedade brasileira também sendo mais profissional. Exatamente. Até porque quando a gente passa por épocas de crise e também de outras situações mais turbulentas, acaba acontecendo uma peneira também. Não só na mudança dos costumes, mas também por outras situações. Então toda essa necessidade absurda de, sim, é importante a paixão, mas precisa ser profissional e saber onde você quer chegar e como chegar e estudar isso, é cada vez mais, não digo algo a mais, é necessário, né? E você vê isso muito pela rede, se nos outros mercados brasileiros isso já é uma coisa que as pessoas estão entendendo como necessidade, pelo menos na rede de vocês, entendendo que é importante tratar como negócio? Sim. E aí vem o segundo ponto que a gente estava falando no bloco anterior, que aí foi o método que a gente adotou nas redes da Globo e da CBN para falar no local versus nacional e tal. Exato. Isso daí foi... O que a gente fez? Primeiro, eu comecei a tratar o negócio afiliadas como franquias. Na verdade, o que eu fiz? Eu fui estudar o modelo de franquia para entender como é, e aí a gente conversar com os nossos afiliados de uma forma em que eles passam a ser nossos franqueados do ponto de vista de programação, mas em outro momento eles são os nossos, como se eles fossem nossos parceiros mesmo. Então, como se fossem sócios do negócio, eu digo. Legal. Sócios do nosso negócio. Então, como é que a gente estrutura isso, né? Então, a gente tem um padrão de rede
de plástica, de linha editorial, e a gente tem o conteúdo de rede que eu gero para essas afiliadas, tanto de Globo quanto de CBN. Né? E aí você tem o conteúdo local. Aí o afiliado, ele tinha um entendimento em que ele tinha que ser igual São Paulo, igual Rio, igual as praças próprias, e ele não podia fazer o jornalismo local dele, o conteúdo dele. Ele achava que ele tinha que fazer como nós. Eles olhavam para nós, a visão era muito assim, a cabeça de rede aqui em cima e eles embaixo. Tá. Aí quando eu fui estudar esses modelos, a gente equilibrou. É todo mundo igual, por quê? Eu fico com a carga pesada do hard news, ou da geração maior, do programa de rede. Então eu discuto os assuntos macros, a veiculação das músicas no formato macro, e vocês vão focar no local. Sim. E aí, quando a gente foca no local, a gente dá o mesmo peso para o conteúdo da afiliada, onde ela gera um conteúdo local totalmente em sinergia com a demanda da região. Então o afiliado passa a entender a necessidade de fazer um jornalismo local, a importância de se fazer um jornalismo local, de se fazer um conteúdo local, em se falar com a comunidade. E aí, o que a gente trata para manter uma sinergia de rede é a forma como isso é conversado. Sim. Então, vou dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplos porque eu acho que fica mais claro para a gente poder entender os formatos. Vou usar o Paraná como exemplo. Tá. As rádios do Paraná tem tradicionalmente, né, por causa de Ratinho, Alburguete, aquela coisa do noticiário policial em que o locutor fala, grita, né? Aquela coisa intensa, né? Aquela coisa intensa em que o rapaz tomou não sei quantos tiros, o repórter vai lá e conta, né, os tiros e fala aquela coisa meio Gil Gomes, né? Isso é uma tradição do rádio no Paraná. Sim. É uma tradição. O jornalismo policial é uma tradição. Sim. Eu digo assim, jornalismo policial é uma tradição no Paraná. Ponto. Como fica a CBN em relação a isso? Né? Como a CBN opera no Paraná, onde eu tenho o maior número de afiliadas, É verdade. com o noticiário desse noticiário é importante. Isso faz parte do paranaense, né? Ele levanta de manhã, ele quer saber quantas pessoas foram assassinadas. Ele tem que parar de matar gente lá, hein? Não, e não morre tanta gente lá. Mas é uma tradição, a ronda policial. A ronda policial é uma tradição no Paraná. Então como é que a gente trata isso dentro de CBN, né? A CBN precisa falar isso. Sim. Porque é a demanda local, as pessoas querem saber. Eu não posso, como cabeça de rede, pedir para que elas fiquem falando de previsão do tempo e de trânsito. Sim. Lá não tem Marginal Tietê. Exatamente. Né? Então, vamos falar do que é de assunto da tua praça. A forma de falar é diferente. Você não está omitindo informação. É o que eu volto a falar da questão do regionalismo. Sim. É a forma. Você vai noticiar que tantos morreram. Você só não precisa dizer que ele tomou tantos tiros. Que o discurso é diferente. Precisa bater Texto na mesa. diferente, Não precisa... Entendeu? É a forma de contar. Então, a gente, no fim, uma coisa que parecia ser tão difícil se tornou uma coisa muito fácil. Porque é plástica, identidade, né? A identidade da rádio precisa estar muito marcada em Globo CBN. O ouvinte precisa entender que ele está dentro da Globo e da CBN. Se sentir que ouvindo a CBN. Exatamente, mas ele tem que saber que ele está ouvindo a cidade Também dele. é rádio local. Então, a gente fez uma série de mudanças. No caso do Jornal da CBN, por exemplo, hoje as afiliadas têm a abertura do jornal, não é mais o Jornal da CBN com o Milton Jung, é o Jornal da CBN com o Milton Jung e o nome do âncora da praça. Legal. O âncora da praça local, ele entra nos breaks totalmente ligado ao que o Milton está falando, ele está atento ali, ele faz ao vivo, é uma exigência nossa. Legal. Então, desde cedo ele está... Então, quem está em casa, por exemplo, em Curitiba, ele está ouvindo a rádio, ele está ouvindo a CBN Nacional, sabe que sai pro break. A ideia é como se o meu âncora estivesse junto com o Milton. Sim. Então, esse conceito de franquia mesmo. Você tá comendo um lanche lá em João Pessoa
que é o mesmo lanche que você come aqui, só que lá você tá comendo de frente pra praia, ou você tá comendo num calor. Você tem, como você disse, que é a palavra da moda e faz sentido, tem outra experiência. Outra experiência, Com o mesmo produto, mas você tem outra experiência. Exatamente, foi isso que a gente implantou nas duas, na Globo também, é que a Globo é diferente por conta do formato talk, Sim, né, a música toda é nossa, mas o Café das 6, por exemplo. Exato. Imagina um Café das 6 apresentado por um carioca, falando sobre o dia a dia do Rio sendo transmitido no Rio Grande do Sul. Não tem o menor sentido. Então, é por isso que a gente fez esses programas. E aí a gente é muito criterioso com o afiliado nesse sentido. Olha, você tem que manter a plástica, você tem que manter a forma de contar a história. O afiliado tem que ter condições de contar. Exatamente. O jornal o Café das 6 da Rádio Globo, a gente chama de um jornalismo, é um conteúdo, um programa de conteúdo, em que a gente trabalha muito o conceito de jornalismo de bermuda, são notícias descomplicadas, o lado positivo da informação. Eu ia te perguntar isso, porque no encontro de vocês se falou muito do jornalismo de bermudas para a Rádio Globo, né? Que foi é pesquisa, outra linha. Legal. Foi ciência, foi ciência. Ciência no rádio aplicada totalmente. Sim. Legal. Assim, um aprofundamento. Quando elas querem se aprofundar, quando elas querem entrar dentro do conteúdo, elas procuram a CBN. Né? A CBN também já tem esse conceito de um jornalismo mais leve, mas ela aprofunda mais. A CBN, ela dá a informação e ela aprofunda. Ela passou por esse momento de ser um pouco mais leve na linguagem. Também rejuvenesceu dentro da pesquisa. Legal. Ela fala de uma forma dinâmica, mas ela aprofunda também. Então, a CBN, ela diz para você assim, olha, aqui está a informação e você tem acesso a todos os desdobramentos dela. Né? Então, é uma rádio de aprofundamento. A Rádio Globo trabalha o jornalismo de bermuda, que é um jornalismo informativo com um lado mais leve. Então, esse jornalismo ele precisa ser totalmente local. Não tem o menor sentido dele ser... Aí, lógico, você pode falar alguma coisa aqui, outra ali, nacional. Claro, a gente tem os assuntos também que exatamente. Eles são, assuntos que abrangem, né? Exatamente. Mas você precisa fazer algo que seja... que tenha muita aderência local. Porque isso é muito importante. Isso é muito importante para o ouvinte. Ele quer levantar de manhã e ele quer ouvir o que está acontecendo na cidade. Legal. Claro que ele vai enfrentar da porta para fora de casa, né? Exatamente. Só a gente vai fazer mais um intervalinho, depois a gente volta com o último bloco desse bom papo aqui, tem bastante assunto. O que a sua rádio precisa? Como deixar sua emissora moderna, competitiva, com uma qualidade superior à dos seus concorrentes? Como fazer a diferença? Como aumentar os resultados? Estamos preparados para te ajudar. Bem-vindo ao pacote de soluções integradas Rádio Conteúdo. Identidade visual. Material impresso. Site. Aplicativo moderno. Gestão independente de conteúdo. Identidade sonora. Plástica de programas. Na parada. Vinhetas. Só as melhores. Meridional FM. Conteúdo diário. Uma excelente noite pra você. Como é que vão as Fala, coisas por gente, aí? o nosso Mais Brasil já tá no ar. Ao estacionar o carro na garagem, você já Olá, deve ter pessoal, ouvido. mais um Programas e quadros apresentados por profissionais de grandes rádios do Brasil. Justin Bieber tá querendo. A Menor, equipe que A gestão da rede de telecomunicações. Suporte de marketing. Tudo que a sua rádio precisa para fazer negócio, para sair na frente e trazer resultados. Bem-vindo ao Rádio Conteúdo 360. Soluções inteligentes, integradas e com qualidade além do previsível. RF Mídia. Estamos de volta com o último bloco da 14ª edição do painel tudoradio.com, com apoio da RF Mídia, da Crosshost, da On Air e realizado pelo tudoradio.com. Estamos conversando com a Juliana Paiva, da CBN da Rádio Globo. E vamos ver se a gente consegue nesse bloco aqui pegar, tem tanto assunto, Muito né? assunto, muito. Tem migração, tem mini-redes. Eu estava conversando aqui durante o intervalo sobre as mini-redes. Você quer puxar já esse assunto? Eu acho que são assuntos coligados que a gente devia falar também. Migração, né?
e como essa migração acabou afetando, fazendo criações de mini-redes, né? E também ela, puxando o teu gancho, a migração acabou fazendo com que as redes nacionais chegassem a mais locais, que de repente você tinha alguma dificuldade, seja pela mini-rede ou por uma afiliada mesmo, né? Sim. É que nem a gente estava falando no bloco anterior, que você falou do profissionalismo das rádios fora do eixo de São Paulo, né? A mini-rede ela vem para consolidar isso e confirmar isso, né? Porque o conceito de mini-rede também é algo que para mim ela tem nome e sobrenome e ela se chama Felipe Dal Júnior. Foi o primeiro radiodifusor, na verdade. Felipe Dal é o acionista da Rede Amazônica, né? Filho da TV Globo, tal, um apaixonado por Amazônia, outro que faz um trabalho com paixão, é o que eu falo. Legal. Tudo que você faz, exatamente, tudo que você faz com paixão, não tem, né? E o Felipe teve a ideia, essa ideia foi do Felipe, de fazer uma mini rede na Amazônia. Na verdade, ele queria fazer, ele não pensou, ele queria colocar várias CBNs espalhadas nos estados para cobrir áreas assim. da região amazônica. Legal. Aí eu tava entrando no departamento, aí eu comecei a estudar, falei, poxa, a gente pode fazer uma mini rede e tal. E aí a gente pode organizar isso de uma forma que seja tanto rentável editorialmente como comercialmente para nós e como para ele. Claro. E aí a gente lançou a primeira mini rede, que foi Manaus, Rio Branco, Guajará, Mirim. Todo mundo, Guajará? Sim. Como assim? Presta atenção, a gente faz a geração de conteúdo de um local, falando um conteúdo regional, região amazônica, e ele fala na praça dele local um conteúdo menor do que é o que a gente permite para o que a gente dá para o afiliado, né, a quantidade de horas por dia, mas ele faz um conteúdo local próprio lá de Guajará. Guajará é uma cidade que fica na fronteira com a Bolívia. A CBN pega na Bolívia. Olha só. Pega na Bolívia. E aí é uma rádio que estrategicamente para o afiliado é muito importante porque ela permeia uma rodovia, uma região de agronegócio muito importante. Sim. E ela gera um conteúdo de editorial menor do que as outras. Então a gente faz uma... tipo vários bloquinhos assim, Isso, o menorzinho local, daí vira regional, daí vem a nacional. Exatamente. Cubos, assim. Essa rede atingiu um nível de profissionalismo tão grande que olha o que aconteceu. A maior enchente naquela região aconteceu em Guajará, Mirim. Olha só. Isso virou destaque no Jornal Nacional e a gente estava com a CBN lá e a CBN passou a ter cobertura local, isso gerou um nível de profissionalismo ela gerou da equipe de lá, gerou para a rede. Uhum. A rede amazônica, a CBN Amazônia, ela se profissionalizou de um jeito dentro de uma produção de conteúdo regional, ela passou a olhar para a CBN como a Amazônia toda. Então, ela englobou toda a Amazônia para montar o conteúdo dela. Legal. Que ela se profissionalizou hoje, e aí ela foi expandindo, ela não parou. Agora a gente tem 7 CBNs dentro do mesmo guarda-chuva pegando da as CBN capitais. Amazônia. E aí ela se profissionalizou e agora nós chegamos em Belém. Em Belém, por uma questão regional, cultural, ela faz um conteúdo próprio. Mas ela tem no seu DNA o conceito de mini-rede e o conceito profissional da CBN Amazônia. Então, do ponto de vista de gestão de rádio, de gestão de negócio, foi incrível. Legal. Do ponto de vista editorial, eu falo isso muito lá na rádio. A CBN Amazônia, ela deu um protagonismo para a região amazônica dentro da programação nacional que não existia. Exatamente. As pessoas passaram a ouvir, porque a gente tem um defeito. Vocês que são do Paraná sabem melhor do que eu. A gente tem um defeito de achar que o Brasil se resume a São Paulo e Rio, e acabou. E Brasília, né? São Paulo e Brasília. Exato, e o resto tá ali, né? Isso não é verdade. A gente tem uma economia que cresce. O estado, acho que foi o estado do Pará que, enquanto todo mundo em crise, o estado do Pará cresceu 8%. A gente tem um agronegócio incrível no Paraná. A gente tem Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então, a gente tem um Brasil
tão rico, tão forte, tão sólido fora do eixo Rio-São Paulo, é que editorialmente a gente tende a ficar olhando muito só para São Paulo e Rio, porque é onde estão as grandes empresas, as grandes agências. Tem bastante população aqui também. Exatamente, né? Tá todo mundo aqui. Todo mundo acha que tá tudo. Mas aqui. a gente precisa entender que fora desse eixo, a gente tem uma riqueza, tanto editorial quanto comercial, muito grande. Sim. E a CBN Amazônia trouxe isso para o nosso negócio. Ela mostra pra gente de que eles podem gerar excelentes conteúdos falando do norte, que impactam no meu dia a dia aqui em São Paulo, e que me trazem uma visão de Brasil diferente, falar de Brasil, conhecer o Brasil por um outro olhar. Então isso ajuda muito. E aí ditou tendência, né? Porque aí começou. Inclusive, domingo eu estou indo viajar pro Recife. Eu não sei quando que vai ser divulgada a entrevista. Não, você vai fazer Caruaru, não é? Alguma coisa eu vou inaugurar, inclusive eu estou indo inaugurar uma CBN em Caruaru, que faz parte de uma mini rede com o Recife. Sim. Ela vai ter geração de conteúdo local, porém ela vai atuar em mini rede com o Recife. Então vai ser uma rádio que vai falar muito sobre o estado, sobre a região. Legal. E a gente tem outras rádios que vão entrar também nos próximos meses ligadas a mini redes. Olha só que legal. E vocês tiveram experiência também no interior de São Paulo? Sim, interior de São Paulo, São José do Rio Preto, desculpa, CBN São José do Rio Preto. A gente teve essa experiência agora com Jales e Catanduva. Tá dando super certo também. Que legal. O afiliado, ele ganha eu diria, ele ganha uma relevância editorial e comercial muito grande. Ele chega para o mercado mais estruturado para vender. Ele não chega com aquele monte de rádio, né? Quando ele chega no mercado daquela região ali do Grandes Lagos, ele já chega com 3 rádios. O poder dele de negociação melhora. É igual no mercado de São Paulo. Eu acredito muito em rede, não é só porque eu trabalho com rede. Mas a rede facilita, né? Então, para o radiodifusor estar atrelado a uma rede, tem radiodifusores que me procuram com muita preocupação de ter que perder a essência local dele. Eu digo assim, você não está perdendo sua essência, a marca sim, porque ele passa a usar a minha marca como conceito de sinergia de rede. Mas ele não perde a essência dele, ele não deixa de ser local. Recentemente eu tive uma reunião com a apresentação para um interessado, em que ele temia muito em ficar falando só de Rio e São Paulo, não ter falando do mercado dele. E eu apresentei o projeto de Globo e CBN e mostrei que não, isso é possível fazer uma CBN. É que as coisas local. mudaram, né? Não só as redes evoluíram, mas como os afiliados evoluíram também. Porque antes, no passado, eu digo em várias redes, né? Era normal, assim, a rede tal só fala de Rio e São Paulo, mas também porque muito conteúdo vazava, ou muitas das vezes por causa do afiliado também, que não tinha interesse em produzir. Então hoje é mais profissional, então tem esse cuidado. Exatamente, ele olha mais hoje todo mundo, como algo muito profissional, ele não se sente mais um repetidor. Legal. Essa é a essência que a gente tem que colocar com o afiliado. O afiliado não é e não vai ser um repetidor. Ele não é. Na rede e deixa. Exatamente. Né? A rádio dele não é uma rádio um cabide. Ele tem que pensar na rádio como negócio. Exatamente. Legal. Credibilidade dá dinheiro, gente. Dá dinheiro. Conteúdo dá dinheiro. E credibilidade não vem só... Credibilidade, legitimidade, não vem só de notícia, vem do trabalho sério que você faz. Então quando você pega a sua rádio e faz ela com coração, coloca nela o conceito de que esse é o meu negócio, eu vou faturar com ela, eu vou fazer o direito, eu não vou deixar lá transmitindo 24... Você não vai vender, você vai falar, eu sou dono da Globo. Só sou dono da Globo, mas eu não tenho nada, eu sou dono da CBN, mas ele não investe no negócio. Isso vem mudando muito. Hoje eu posso dizer que os nossos afiliados, eu não tenho esse problema, assim, os meus afiliados de Globo e de CBN são extremamente profissionais, trabalham o negócio, tem afiliado que tá subindo no Ibope, assim... isso que eu ia te perguntar, por exemplo, Campinas é uma praça que, além de ser muito forte no jornalismo lá local, ela acaba mordendo também, digamos, tá no 3º lugar geral de audiência já.
É impressionante, eles têm uma atividade, eles têm um caminhão, como é um Eles estúdio têm caminhão. Tem um também. estúdio móvel, Aham. o Truck Eles News. estão fazendo, até conversei com o Maciarelli lá, eles estão fazendo a cobertura agora da Expo Flora em Olambra. O Truck News também? O Truck Leva. News colocaram lá de final de semana e transmite lá. Todo ano, e assim, atratividade de clientes, atratividade de Exatamente. ouvinte, o São ouvinte. projetos, né? Imagina o ouvinte da região vendo aquilo, né? Ele vê a CBN fazendo parte do cotidiano Exato. dele. Ele se sente valorizado, Ele né? se sente valorizado. A gente precisa empoderar essas pessoas. O ouvinte, é ele que a gente faz tudo isso pra ele. Então ele precisa ser empoderado. Sim. Né? Ele precisa entender a importância dele dentro desse negócio e ele precisa estar junto com a gente. Então a rádio precisa estar com o ouvinte. Sim. Precisa falar pra ele. Se eu fizer uma coisa muito nacional, eu não vou falar, fica uma coisa muito distante. A gente precisa aproximar. A gente precisa aproximar o afiliado e o ouvinte que está junto com ele. Esse formato de mini redes já ajudou também a CBN a ir para mercados, vamos dizer assim, menores também, como a gente estava comentando, né? Sim. Como foi o Guajará-Mirim, né? Vale do Iguaçu. Vale do Iguaçu, região de Jales, lá um pouco mais, né, no interiorzão lá de São Paulo. Isso daí ajudou também a CBN, ajuda a CBN também a estar proliferando também a rede, né? Porque a gente tem um papel social, né? O rádio tem um papel social de levar cultura, informação para as pessoas. E aí já me questionaram, mas e o interior? Né? Não, o interior a gente não está deixando o interior. A diferença é que a gente está estruturando a forma de falar para o interior. Dessa forma. Aí vamos voltar para a questão da gestão de empresas. Do ponto de vista de negócio, um radiodifusor numa cidade muito pequena, sozinho com uma CBN, é muito caro para ele, é muito pesado. A gente sabe, a gente que trabalha com rádio sabe quanto custa um aluguel de um transmissor, de um terreno, uma conta de luz. É um mercado pesado, uma equipe né? de jornalismo, uma equipe de jornalismo. profissional. Então, assim, o que a gente criou foi trazer o conceito de franquia para dentro do negócio e fazer com que a gente não desperdice esse interior, essas cidades menores, mas elas vêm para a rede através da mini-rede. Então, elas têm uma geração de conteúdo local, falando da cidade mesmo, mas ela também fala da região. E aí abrange. Foi o que aconteceu. São José do Rio Preto é uma cidade muito grande, tem uma relevância enorme. A gente está entrando agora com o Rádio Globo lá. Em breve a gente estreia com a Rádio Globo lá, que também vai entrar em mini-rede. Entra com uma mini-rede com Olímpia. Noroeste Paulista. Exatamente, que vai ser a Rádio Globo Noroeste Paulista. Então, assim, uma... Eu não deixei de atender o interior de São Paulo, mas a gente vai gerar um conteúdo de Rio Preto, que é um conteúdo regional, falando para toda a região ali. Que é a cidade polo, né? Exatamente. A gente fala da cidade polo e em alguns momentos a gente fala da cidade... Até mesmo porque você não tem conteúdo. Não tem pra sustentar. suficiente para manter, né? Uma cidade pequena não teria como gerar conteúdo editorial de 2 horas. Sim. Aí começa a cair num conceito de rádio mais antiga, aí começa a ficar mais falada, mais talk. Muito papo, né? Exatamente. E não tem. E aí foge do padrão de CBN ou de Rádio Globo. E já chegou a algum ponto, por exemplo, de determinada praça, você apresentando a Rádio Globo ou a CBN, de você indicar, não, nesse caso talvez seja melhor a Rádio Globo para sua operação, por causa assim. Então tem essa orientação, de repente, às vezes um afiliado vai interessado na CBN e acaba fechando com a Rádio Globo, ou ao contrário, enfim. Outra coisa, a gente a gente não adota uma política de afiliação a qualquer custo. Bateu, porque como é uma relação de parceria, não é mais uma relação, é uma relação de parceiro, você é meu sócio, eu tenho que olhar para você e pensar assim, bom, Daniel tem uma rádio, essa rádio dele funciona nessa cidade, assim, assado. Vamos analisar o mercado. Poxa, é um mercado extremamente jovem, é um mercado que não consome notícia, é um mercado... A gente faz um estudo, volto a falar da ciência, para tentar identificar. Daniel, o seu mercado, para você, uma CBN não vai se sustentar. A gente estuda os clientes. Quem são esses clientes? Esses clientes vão comprar uma CBN? Né? Como é que funciona esse processo? Aí a gente faz uma análise, a gente monta mesmo um modelo de negócio para o afiliado, senta com ele, faz conta e aí mostra, olha, nesse seu caso aqui é melhor a Globo, é melhor a CBN. A gente conversa muito com o afiliado nesse sentido.
Os afiliados que estão me assistindo sabem disso. Que eu sou muito sincera com eles, é uma coisa Isso que a é gente legal, trabalha muito. essa relação, É legitimidade com o afiliado. essa relação Sim, passa a tem que segurança. Exatamente. Eu abro tudo porque ele vai ser eu trato o afiliado como meu sócio, meu parceiro. É meu parceiro. A gente não tem... eles sabem, eu ligo, a gente conversa, as nossas chefias conversam com eles. A rádio, eles não precisam me ligar para dizer que vão lá, eles podem ir a hora que querem. Legal. O encontro de afiliadas desse ano, a gente quis fazer lá na nova sede e a gente abriu a rádio porque a gente queria que o afiliado se sentisse dentro de casa. Nossa, né? ainda tem a nova sede. A nova Parece- sede. É verdade. Então tem muito isso. E aí a gente quis profissionalizar e ajudar o afiliado nesse... Porque assim, o sucesso dele é o meu sucesso. E vice-versa, né? Então assim, eu preciso ajudar o afiliado nesse sentido. Então eu chego pra ele e falo mesmo, olha, não vai dar CBN. Tem afiliados que me procuram Sim. com CBN, eu falo, olha, não dá esse mercado. Vai ficar muito caro. Legal A CBN isso. exige uma estrutura de redação maior. Se você insistir, contratar depois, você vai ter que... Sabe, você tem que fazer o seu cálculo de payback, se vai, né, qual que é o retorno disso, como é que vai ser. Tudo isso, a gente conversa com o afiliado antes. Legal. Não vai filiando para depois ver lá na Ver o frente que que, vai não deu fazer. certo. Não, a gente estrutura... É isso, Até vamos porque em frente. saídas de afiliados não necessariamente é legal pra ninguém, né? Pra Eu rede não também não é eu legal. fico mal, nesse ponto eu brinco, eu falo que eu sou passional, eu fico triste demais Não, mas quando um faz afiliado sentido, né? Faz sentido, sai. claro. A gente que trata com essas notícias também quando uma rede sai, a gente sabe da relevância dela, da importância que ela teria numa praça, e às vezes é por causa ou de uma falta de um estudo, de repente até do afiliado ser mais assistido. Não, e assim, é muito triste porque é um investimento que os dois lados, né? A gente faz, o Exato. afiliado faz. A gente como rede, a gente aposta muito no negócio rádio. Sim. A Rádio Globo tá aí para mostrar. Então, O recado tá claro. A gente confia no meio e o recado está claro de que a gente investe no meio rádio. E vai continuar. Isso é um gancho que eu até queria relembrar quem acompanhou o painel Tudo Rádio aí nas últimas edições. Sempre que foi citado a Rádio Globo aqui, entre entrevistados, todos eles foram claros que toda a movimentação que o Grupo Globo está fazendo no meio rádio de investimento é um recado muito bom para a rádio, porque mostra, se tem esse investimento nesse porte, significa que o rádio é relevante. Agora, como a gente vai trabalhar ele, depende muito de cada um em seus projetos fazerem suas pesquisas, profissionalizar. E fale um pouco dessa nova sede. Que você recebeu os afiliados. A nova sede. Das duas, né? Porque no Rio mudou também, né? Mudou. Na verdade, a nova sede é interessante porque, assim, falando da mudança da Globo antiga para a nova Rádio Globo, né? Isso aconteceu também na mudança de sede. Mas aí foi uma coisa interna, né? Todo mundo ficou muito mal. Eu, a primeira... Porque no meu caso, eu saí da sede antiga da Rua das Palmeiras em 2016. A gente foi para um escritório na Avenida Paulista, depois eu fui para a TV Globo em 2017. Foi para Paulista ainda. Eu fiquei na TV Globo. A gente ficou um ano na TV Globo lá até o prédio da Berrini ficar pronto. E pra mim, assim, quando eu fui no churrasco de encerramento da rádio, da nossa sede nas Palmeiras, eu subi no estúdio, eu olhei o estúdio assim, eu saí porque eu comecei a chorar e eu me emocionei. Porque mas deve dar, né? foi difícil. Imagina pra todo mundo. Mas assim, poxa, a gente merecia, né? A gente merecia uma mudança. A gente tava assim, o centro de São Paulo tá muito degradado, o centro do Rio lá, onde a gente tava também, o prédio era muito antigo. Assim, até mesmo para uma questão de empresa mesmo, né? Poucas janelas, né? Exatamente, a gente não tinha janelas. A equipe, até mesmo para a equipe se sentir... Porque o que faz o nosso negócio ter um sucesso? É o material humano. Sim. A rádio era feita por pessoas. Sim. Não só os talentos que vão pro ar, mas quem tá ali no dia a dia. Por trás também, então, o nosso material humano é a nossa maior riqueza. Como é que você trata essas pessoas, né? Elas mereciam isso. Né? Foi um período muito difícil pra gente de mudança. Assim, teve gente que resistiu, falava, gente, mas olha isso, olha pra onde a gente tá indo, a gente tá com tudo novo, a gente tá todo mundo junto agora, a gente se olha, é um ambiente que todo mundo se enxerga, né? Então, assim, num primeiro momento, é que a mudança pra todo mundo é ruim. Claro, você tem que se adaptar à vida. Né?
E aí De repente alguém estava mais perto do aí tem a outro, comodidade, mas isso faz parte, gente, não tem claro, como, né? Eu, por exemplo, fiquei mais longe da rádio, mas enfim, hoje se você me perguntar, eu falo, não, eu prefiro lá. Porque a gente tava num lugar antigo, muito velho, precisava reformular. A gente tava lançando uma rádio nova também, né? Precisava mudar também para um lugar novo. A sede do SGR no Infoglobo é linda. É linda, ela é de frente pra redação do Infoglobo, que também é um prédio, né? E aí também tem toda uma história, né? Que o Globo tá ali. Ficou lindo. Legal. O estúdio da Rádio Globo no Projac ficou também, assim, sabe? Dá gosto, assim. Você chegar pra trabalhar num ambiente daquele bonito, moderno. E tem o G também? Tem o G, o tudo padrão. É legal. E os estúdios da CBN e da Globo aqui em São Paulo também ficou muito bonito, né? Todo adesivado, moderno. O conceito de open space, né? O pessoal reclama um pouco porque como eu falo muito alto. Às vezes eu tô falando, mas assim, ficou muito bacana o local, os estúdios, o estúdio da CBN ficou amplo, ficou mais alto. Então mudar é preciso, a gente precisa mudar. Mudar faz parte, né? Senão a gente vai ficar parado lá nos anos 80. E os afiliados sentiram isso, eles saíram que teve esse encontro em maio, não foi? Foi em maio. E a ideia era trazer eles... Para eles verem esse novo momento. Peguei, soltei todo mundo lá, falei, vocês estão em casa, fiquem à vontade, tirem foto, perguntem. Porque é esse conceito de todo mundo no mesmo patamar, todo mundo junto. Entendeu? O meu sucesso é o teu sucesso, vamos trabalhar, porque a gente entende que o sucesso da rede CBN e da Globo está atrelado às afiliadas. Né? Eu posso manter meus negócios entre Rio e São Paulo? Posso. Mas a minha relevância para o mercado, ela só vai existir se eu tiver afiliadas. Sim. Então, a gente... Você é nacional, né? Exatamente. A gente precisa falar para o país, né? O Brasil não é só Rio e São Paulo. Exatamente. Isso é um conceito que a gente tem, a nossa nova diretoria olha muito isso. Legal. Olha de uma forma mais Brasil, né? Legal. Que é o que é importante. Legal, gente. Nossa, teria mais assunto, teria mais perguntas, imagino eu, né? Sim. A gente ficaria mais algumas horas aqui, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. Muito obrigado, Juliana, por ter aceito o convite, conversar com a gente, conversar com o pessoal também que nos acompanha. Agradecer o Massaro também, que veio aqui fazer a entrevista. Geralmente ele não aparece, mas hoje ele apareceu, tá ótimo. Me aparecer. Muito legal, espero que a gente faça mais edições também. E vocês também. Obrigado aí pela audiência, obrigado pela RF Media que também nos deixou usar esse novo espaço. Realmente é novo, gente, vocês não têm noção. Esse estúdio aqui, acho que foi finalizado essa semana. E aqui, como você tinha dito, como o novo espaço muda a relação para as pessoas, né? É um lugar muito legal que eu imagino que a equipe aqui deve estar bem empolgada também. E também a Crosshost pela transmissão em Full HD, pelo Facebook, pelo YouTube, pela página do tudoradio.com. A On Air e o Tudo Rádio. A gente volta mês que vem também com mais uma entrevista. Acompanha aí. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.